noite, pessoal. Hoje nós teremos uma participação especial aqui do nosso fundador para estar partilhando conosco, então, essa live essa live 16. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder começar. Estamos aqui na casa dele hoje. A gente vem fazendo cada dia assim, seguindo, né, os temas, seguindo aí o nosso tempo litúrgico que a igreja nos proporciona. E hoje para falar um pouco dessa fé, né, essa experiência que nós temos com Deus. A gente sabe que tem toda essa realidade, não tem como fugir, mas como que nós vamos buscar uma fé autêntica, né? Como que a gente pode buscar essa coragem, como que a gente vai buscar essa confiança em toda essa experiência com Deus assim, que o nosso fundador vai estar partilhando com cada um de vocês. A Emily entrou, o Anjão. Emily, Anjão, tá dando pra ouvir bem? Não tá cortando no Face, pelo Instagram tá tudo certo também? Estão ouvindo bem? Ajuda a gente aí pra saber se dá pra gente começar. Acho que a gente pode ir começando, né? Tá tudo certo. Hoje eu tô com óculos pra enxergar melhor. Gente, boa noite, graça e paz. Boa noite a você que está aí ligadinho conosco nessa noite. Sei que vocês estão estranhando, né? Porque só jovens que aparecem na comunidade, e hoje nós vamos partilhar um pouco aí sobre a nossa experiência de vida, né? Junto com vocês sobre os temas que estão sendo falados aqui nessas lives. E é uma alegria para nós, né? Hoje a gente tem a presença do nosso fundador de poder partilhar, assim, também a comunidade Alicerce, o que a gente tem vivido nesse tempo, qual a experiência que a gente tem feito com Deus, numa partilha assim para poder nos ajudar mesmo, a fazer com que a gente consiga encontrar esse sentido, para que a gente consiga buscar cada vez mais uma fé autêntica e para que a gente consiga fazer de toda essa situação uma experiência profunda com Cristo. O intuito das nossas partilhas, a gente tem falado isso desde o início, é para que a gente possa encontrar no Cristo um motivo para que a gente possa ter esperança, um motivo para que a gente possa descobrir coisas novas dentro de nós, um motivo para que a gente possa buscar em nós aquilo que é essencial. Um motivo para que a gente não se perca, não se disperse diante de toda essa situação, mas o momento mesmo da gente se colocar nessa presença de Deus e de depositar nele a nossa confiança. Hoje eu gravei um videozinho à tarde e eu falava assim que das coisas simples do dia a dia que faz com que a gente encontre extraordinário. E eu aprendi, né, fui formada assim pelo nosso fundador, ele sempre gostou de buscar na Bíblia, né, no Evangelho, um significado autêntico mesmo, nas coisas simples do dia a dia. Ele, o Anjão, hoje faz isso também, no cuidado lá da nossa horta, lá com as galinhas, com o Lázaro, né, o Lázaro é o nosso cachorro. Gente, peraí que o Instagram parou, mas acho que ele vai voltar. No Face não parou, né, gente? Tá, daqui a pouco, quem tá no Instagram, se quiser ir pelo Face, é melhor. Tecnologia tem isso, né? No momento tá funcionando, já para, já congestiona. Principalmente o Instagram, porque tá tendo muita live, então às vezes ele começa a travar mesmo. Mas a gente vai conversando aqui pelo Face e daqui a pouco acho que volta no Instagram. Quem não tem a comunidade, procura lá, o nosso Facebook é Comunidade Alicerce, tá lá na página. Tá recarregando, parece, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu vou começar de novo.
minutinho, tá, gente? Tudo bem. Tá verificando a conexão aqui do Instagram e a gente vai continuando. Enfim, essa capacidade que a gente precisa de buscar nos detalhes da nossa vida, encontrar essa presença de Deus, né? Porque senão fica uma coisa muito teórica, né? Fica muito longe de nós. Então a palavra de Deus, ela precisa se encarnar na nossa realidade de vida. E aí sim a gente vai fazer uma experiência com Deus. Aí a gente vai conseguir trazer um sentido para a nossa vida e buscar esse auxílio que tanto a gente precisa nesse momento. A gente vai estar partilhando aqui uma palavra que está no livro do profeta Isaías. Se vocês quiserem colocar aí, para depois o pessoal estar lendo também. Isaías 41, no versículo 10. Diz assim: Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assuste, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Então essa palavra que fala de coragem, que fala pra gente não ter medo, fala tantas coisas assim tão importantes para nós neste momento. E antes de eu começar a falar, eu queria que o nosso fundador partilhasse essa palavra, que é uma das palavras que norteia a nossa vida aqui na comunidade Alicerce, parte da nossa oração comunitária, e toda semana que a gente partilha essa palavra, ela traz esse sentido para nós. Assim. Bom, queria começar invocando a Santíssima Trindade sobre nós, sobre todos vocês que estão assistindo, para que o Espírito Santo nos ajude, né? A não só a gente falar, mas que essa fala, que essa partilha tenha uma ação de Deus na nossa vida aqui, eu e Bruna, e vocês aí que estão aí do outro lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, né, no momento tão delicado que estamos vivendo, que ela também nos ajude, nos proteja nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, mais uma vez, você que entrou agora, uma boa noite. Vocês devem estar estranhando hoje, porque as lives da comunidade Alicerce são só os jovens, né? E hoje estou eu aqui para contribuir, né, um pouco com você que está aí na sua casa, onde você estiver, nessa nossa vida. Né? Eu falava aqui antes, nós vamos falar da palavra, ou nós vamos falar do coronavírus, ou nós vamos falar do Sérgio Moro, que é o assunto do dia. Né? Hoje, esqueceram do coronavírus, é só Sérgio Moro e Bolsonaro. Mas isso é importante também, porque a vida, né? Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento sério, mas a vida continua. Né? Você já ouviu isso em vários lugares, esse slogan, né? Que a vida continua. O que nós vamos fazer? A palavra diz que nós precisamos confiar em Deus, que Ele está junto, que Ele nos socorre. Né? E como que é isso? Né? Eu tenho dito assim que eu não sou teólogo, não estudei para isso. Né? Deus me deu a graça de ser fundador de uma comunidade e eu fui vivendo, né? Tenho 60 anos, então tenho um pouquinho de experiência para passar para você dessa relação nossa com Deus, né? No dia a dia. Eu sempre gosto de dizer isso na comunidade, né? Que nós precisamos viver intensamente essa relação. Ser humano criado por Deus e Deus. Então,
É um momento difícil? É um momento difícil. Um momento que nos assusta, que eu tenho 60 anos, nunca vi coisa igual. Mas e daí? Né? Como é que é essa experiência de fé? Como é que é essa fé? A gente fecha o olho, reza e as coisas acontecem, nós vamos ficar de joelhos rezando, esperando esse momento passar, ficar em casa, preenchendo o nosso tempo com trabalhos, comendo, cada um assistindo filme e fazendo as horas passarem, ou nós vamos construir alguma coisa, ou nós vamos realizar alguma coisa. O que eu faço comigo? Porque eu tenho ficado em casa. Estamos gravando hoje na minha casa, eu tenho ficado. Embora eu acho que acho que tem alguns exageros, algumas coisas, porque nosso governo de São Paulo faz um decreto avaliando a capital paulista, que é totalmente diferente de Pindamonhangaba, de outras cidades, né, do interior. Mas eu digo assim, é um decreto, é uma lei, é uma orientação médica, científica, eu posso não concordar, mas tem que cumprir. Então eu estou na minha casa. Mas o que eu estou fazendo, né, com a fé que eu tenho? Quando eu digo que sou cristão, que eu acredito em Deus, que eu acredito na ressurreição, no momento que estamos vivendo agora, eu faço o que com isso? Né? Então eu falei, eu fico preenchendo o meu tempo para ver se passa logo, né? Eu vou dormir mais, eu vou comer mais, eu vou ler mais, eu vou assistir filme mais. E aí, a hora que passar o coronavírus, o que eu fiz? Só matei o tempo, só preenchi o tempo. E o tempo é tão bonito. O nosso carisma, né, Bruno, fala do valor da vida, o valor de ser filho de Deus. Se nós somos esse valor, nós temos que realizar, nós temos que acreditar, nós temos que construir e não ficar passando o tempo. Né? Como eu disse, nós estamos vivendo um momento. Eu não gosto, respeito quem acha isso, é um direito que cada um tem, de dizer assim, é um castigo de caiu mais uma vez aí no Instagram. Ou Deus está permitindo porque no carnaval houve blasfêmias e ofenderam Deus. Eu não gosto de entrar nessa linha, né? Não gosto de entrar nessa linha de dizer que ou é castigo de Deus ou Deus está permitindo, porque a gente começa a humanizar Deus, né? A gente começa a pensar o que Deus pensa, né? E aí não dá, porque nós somos criaturas, não somos deuses. Eu gosto de dizer assim, nós estamos vivendo uma realidade. Por que está acontecendo? Não sei. Né? Aí o que nós vamos fazer? Vamos rezar mais? Vamos... enfim, cada um tem a sua linha aí. Qual é a minha linha? Qual é a nossa linha da comunidade? É procurar realizar alguma coisa nesse tempo. Né? Que a gente possa, a hora que sair dessa situação, de uma forma diferente. Até porque nós vamos sair e virão outros. Né, Bruno? Acho que o tempo não para, né? A gente está vivendo essa realidade. É o Cazuza, né? A gente vive toda essa realidade, mas não tem como achar que, nossa, agora tudo vai parar. Ou, tipo, por exemplo, você que tinha algum problema na sua casa, não vai mais ter por conta disso, que tudo vai voltar lindo e maravilhoso. Não é bem assim, que a vida continua. E se a gente não fizer nada para nos tornarmos pessoas melhores, nada vai mudar na nossa vida. A questão não é essa pandemia ou não menosprezando. Pelo contrário, a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que é uma coisa gravíssima, muito séria, onde a gente nunca viveu isso, né? É algo totalmente desconhecido. Mas a questão é, independente das circunstâncias que nos acontecem aí fora, o importante é a gente olhar para dentro de nós e viver o que a gente pode ser de melhor, o que eu posso aprender com isso. Porque senão a gente quer buscar assim, respostas que a gente não vai encontrar. Nossa, por que Deus está permitindo por isso? Onde não está tem Deus, explicação. né? Onde está Deus? A gente começa até mesmo a colocar em jogo a nossa fé. Porque a gente não vai ter resposta para isso. Nossa, por que Deus está permitindo isso? E são tantas coisas, se a gente for olhar na história, né? Tantas coisas ruins, tantas dificuldades o ser humano já passou. Deus continua olhando para nós, Deus continua nos dando força. Então não é Deus, né, que se afasta de nós, ou não é Deus que quer o mal. Deus é sempre bondoso.
Deus continua com a sua misericórdia. Ele não quer o mal para o ser humano. A gente viveu agora há pouco, né? Semana Santa, a gente vê, e o Evangelho até semana passada, dessa semana, né, do Nicodemos, eu vim para salvar o mundo. Então Deus não está condenando, mas está em nós a liberdade. E o que eu vou fazer com essa situação, né? Aonde que eu vou pôr a minha fé? O que a minha fé faz de diferente? Eu acho que esse é o grande segredo para nós. Você que é cristão, que aí tem a sua vida de oração, que tem a sua vida na igreja, o que essa fé vai nos fazer de melhor, assim? O que ela vai nos trazer de diferente? A nossa fé, ela precisa ser algo embasada apenas em Deus. Deus não precisa nos provar nada. Não é se Ele vai agir agora no coronavírus, vai nos libertar disso, que Ele vai ser Deus. Ele é Deus. A prova maior é a entrega do Filho dele para morrer por nós. Não uma morte qualquer. Não foi um vírus que atingiu Jesus. Não foi uma bala perdida. Ele se entregou livremente num julgamento injusto, numa flagelação, numa crucificação, que era a pior das mortes. Para quê? Por nós. Quem é esse nós? É os bons, os maus, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Uma cena que mais me chama a atenção na entrega de Jesus por nós é na cruz, quando ele olha e vê aquele povo lá embaixo, gente chorando, gente xingando, gente ofendendo, e ele fala: Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Então, esse Deus é que nós temos que acreditar. Não é se ele vai fazer, se ele vai curar, se ele vai libertar, se ele vai... Não é isso. Né? É uma fé que com consciência na cruz e na ressurreição. Jesus hoje está vivo no meio de nós. O que ele está agindo? O que ele está fazendo? Porque a ação de Deus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, a gente não sabe, a gente não vê, a gente não enxerga. Eu quis participar hoje para poder partilhar com vocês que nesses 60 anos de vida, né, uma boa parte dele eu vivi fora da igreja. E uma outra parte fazendo essa experiência diária com Deus. E hoje eu posso olhar para trás e ver quantas vezes a graça de Deus que agiu na minha vida para que eu pudesse superar, para que eu pudesse vencer algo, para que eu pudesse sair de uma situação difícil. A graça que é algo invisível, contando com a minha decisão, com a minha participação, com a minha caminhada, mas a graça de Deus. E é isso que nós precisamos viver hoje, né? Sabendo que existe essa graça de Deus agindo em nós, desde que eu dê os passos, desde que eu traga para os meus pensamentos que eu quero viver, que eu quero continuar. Acordar de manhã, não já acordar pensando no coronavírus, acordar pensando na vida. No que eu posso construir hoje, o que eu posso fazer de diferente hoje. Hoje nós estamos vendo aí, todo mundo correndo atrás, todo mundo solidário, todo mundo fazendo campanha, todo mundo fazendo... Tudo bem. É bacana, é importante, é necessário, sim. Mas e quando passar? O que eu estou vivendo hoje? Até ontem a gente conversava, eu e a Bruna, e ela falava assim dessa necessidade da missa, né? Tá, sim, não vê a hora de voltar. E eu falei assim, olha, eu vou ser um pouco o contrário. Eu tenho 20 anos de caminhada. E nesses 20 anos de missa diária, pouquíssimas vezes eu não fui na missa todos os dias. Então, para mim, quando acabou, fechou a igreja e tal, foi um susto. Mas eu tenho feito uma experiência muito profunda com a Eucaristia, com a Palavra de Deus, com a Santa Missa, todos os dias. Porque daí não dá para a gente se distrair, né? Na missa a gente se distrai, na missa a gente vê que a pessoa está lendo errado, que a música está ruim. E aí na televisão a gente tem que se concentrar e fazer uma experiência de uma espiritual. Então é assim, é um tempo de desafio, mas um tempo muito propício para nós fundamentarmos nossa fé, para nós darmos consistência à nossa fé, nosso
nome, né, alicerce, vem desse fundamento, né, onde se constrói em cima desse fundamento, uma fé fundamentada no Cristo, independente de espaço e lugar, de situação que estamos vivendo. Eu comentava antes aqui que que fala, eu vim para trazer vida, né, e vida em abundância. Mas não fala lá que a vida em abundância é só nos momentos bons, né? São todos os momentos. Então agora nós temos que viver uma vida em abundância, né? Com medo. O medo faz parte, né? Eu sempre falo, o medo está em nós. Então, como todos os outros sentimentos estão em nós, os sentidos estão em nós. Eu, por exemplo, não sei nadar, então eu tenho medo de água. Eu não deixo de ir na praia, eu não deixo de ir na piscina. Mas eu sei. Então o medo faz isso, faz que a gente tenha cuidado, tenha limite, mas não nos paralise. Muita gente está paralisado hoje em casa, achando que o mundo vai acabar, que vai morrer, né? Eu estou em casa, respeitando esse isolamento, mas com vontade de viver, com vontade de construir, de fazer algo, né? De saber que nós precisamos fazer. Então na comunidade, o que nós estamos fazendo? Buscando alternativas, né? Não só das lives, não é só isso. Buscando alternativas dentro da comunidade. O que nós podemos fazer nesse período, onde nós não podemos nos reunir, não podemos ir para a escola, para as escolas, não podemos ir para a Fundação Casa, não podemos ir para as paróquias, não podemos ir nos terços, nas casas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui se lamentando ou rezando? Não, rezamos também, nós temos nossa espiritualidade. Mas o que nós, como comunidade, como pessoas, podemos fazer? É um desafio. E é um desafio positivo para o ser humano, porque o ser humano precisa disso. Nós precisamos de desafios. Senão nós nos acomodamos, nós achamos que já está bom e olha, de repente perdeu-se tudo. Né, Bruno? Nós fizemos eu me lembro que para nós tudo começou no dia 15 de março, nós estávamos no almoço, realizando um almoço na nossa sede, e eu fui abraçar duas amigas, e quando eu fui abraçar, elas fizeram assim, não, era um grito. Eu falei, o que é isso? Não, porque eu vi, não sei o que. Eu falei, eu já tinha ouvido falar, mas, né? Aí na segunda-feira a coisa começou, na terça eu me lembro que eu fui na missa, na quarta eu não fui mais e não. Então no dia 15 de março, foi assim, de repente, surge essa situação inédita, algo mundial, e daí? Né? O que nós vamos fazer? Eu com 60 anos, nossa, eu sou do grupo de risco. Não, eu vou morrer, vou pegar o vírus. Não, vou ter cuidado, né? Lavar o gel, vamos colocar a máscara, vou ficar em casa, até porque eu posso, né? Também tem gente que não pode, tem que sair, mas eu, por exemplo, posso porque elas me socorrem, né? As comunidades me ajudam e tal, então eu estou cumprindo aqui direitinho. Mas, de repente, surge algo na nossa vida. E a fé? Onde entra a fé? Na hora do desespero, na hora que o calo aperta, como diz o ditado, quando a gente lê essa palavra de Isaías, quando a gente vê Jesus falando, eu estarei convosco todos os dias, não temas, né? Se o fardo está pesado, eu ajudo a carregar, eu te aliviarei. E aí, são palavras bonitas, né? São poesias que Jesus falou? Não, são realidades, acontecem na nossa vida, todos os dias. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa. Agora, você precisa querer viver, você precisa valorizar a vida, você precisa todos os dias reconhecer o dom da vida, né? O dom maior que Deus nos deu, que é viver. E viver, eu falo isso há muito como formação, não é respirar só, não é só os órgãos aqui estarem funcionando, batendo no coração, não é só isso. Na palavra de Deus vai dizer, no livro do Gênesis, que Deus soprou em nossas narinas o dom da vida. E aí nós nos assemelhamos a Ele, né? Imagem e semelhança de Deus. Esse ar que entrou, esse sopro de Deus que entrou, nos dá a vida. A vida vai além, né, do respirar. Vai além do respirar. E é só beleza? Não, é agora no desafio. É agora nesse momento de luta. Nós temos que respirar o ar de Deus. Nos tira os problemas? Não tira, mas nos dá capacidade de equilíbrio.
de equilibrar as emoções, de equilibrar as ações, de equilibrar o medo, de saber que eu posso confiar em Deus porque Ele está aqui junto de mim, me impulsionando, me levando, me fazendo. Né? Eu falo do Espírito Santo, né? Eu tenho uma experiência na igreja com a ação do Espírito Santo. Eu vou repetir. Respeito outras opiniões e outras experiências, porque cada um tem uma experiência, cada um faz, né? A minha é assim. O Espírito Santo não faz em mim. Ele me empurra a fazer. Ele me auxilia a fazer. Ele é parceiro. Né? Eu tenho que dar os passos. Se eu ficar em casa agora me lamentando, mas por que aconteceu isso agora? Onde Deus está permitindo isso? Mas coitado dos pobres, coitado, como diz Jesus para Judas, né? Os pobres sempre existiram. Só existe agora, estão fazendo campanha, receta básica e tal, sempre existiram e sempre vão existir. Então, é uma realidade. E nós, como seres humanos, temos essa capacidade de aguentar, de superar e de realizar, de querer viver. É preciso querer viver. Mais do que ter medo da morte, eu preciso querer viver. Eu preciso querer ter vida e vida nova. Essa experiência de Nicodemos é muito oportuna e agora nessas fase pascal, né, nesse período pascal, de vida nova, nascer do alto. Né? O que é esse nascer do alto? Né? Eu continuo aqui nesse mundo, pisando neste chão, sentindo as coisas que eu sinto, mas sabendo que há algo maior, né? Que tem algo maior na minha vida, tem algo maior dentro da casa, da nossa casa, tem algo maior dentro da nossa família, tem algo maior dentro do nosso trabalho. Será que é uma pesquisa, né, científica isso, é provado isso, que na maior parte do nosso sofrimento são por coisas que nós não vivemos e que nós não vamos viver. Né? Então, você vai vivendo uma dor, um sofrimento de coisas que você não passou ainda. Você está achando que vai passar. E se eu pegar? E se eu for internado? E se não tiver respirador? E se não tiver UTI? E se não sei o quê? E nós vamos sofrer, vamos sofrer. Quando chega uma situação, nós já estamos esgotados de sofrimento, de angústia, e aí a gente explode. Porque nós, né, nós somos panela de pressão, não tem uma válvula, não precisa ter, mas a gente não tem uma válvulazinha. Então é preciso manter o equilíbrio. Né? Não fingindo que não tem nada acontecendo, porque nós temos vários públicos, né? Aqueles que estão apavorados, que estão entrando em pânico, que estão em desespero, e aqueles que falam assim, estou nem aí. Tá, vai fazer que não está nem aí. Né? Vai fazendo. E tem aquele pessoal, aquela minoria que é o equilíbrio. Não, vamos viver, vamos evitar, mas não vamos entrar também numa histeria, né? Porque se a gente for depender de governantes, de pessoas, a gente não fica louco, porque cada um fala uma coisa, cada hora que você liga a televisão assiste uma coisa. Então nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Mas nós temos que ter uma vida, pensar que mais importa para nós, que é a nossa vida. E sabe, gente, nunca se falou tanto, acho, como de vida, né? De valorização da vida como neste momento. Todo mundo fala, precisamos preservar a nossa vida, precisamos cuidar um do outro, precisamos ser solidários, precisamos nos prevenir, precisamos, enfim. São vários valores que, na verdade, é como se antes a gente não precisasse deles. Ou, tipo, nós vamos ser solidários agora. A hora que acabar a pandemia, pronto, acabou. Precisou aparecer um vírus para a gente descobrir que precisa ser solidário, precisa ajudar as pessoas. E são coisas que faz parte do ser humano, porque Deus nos deu essas capacidades, Deus já colocou em nós esses valores. A partir daquilo que o Mário estava falando, da própria criação de Deus. Né? Deus nos criou em imagem e semelhança. E quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? A gente está vendo aí nas narrativas do Evangelho agora, acompanhando tudo que ele já passou e tudo que ele foi falando dessa vida nova, o fato, assim, essa solidariedade está muito presente no Cristo, que ia ao encontro da necessidade das pessoas, que devolvia a elas a dignidade. E essa é a graça maior de Deus na nossa vida, de nos trazer esse equilíbrio, de nos trazer essa vontade de viver. A nossa palavra fundante, que está em Mateus 6,33, fala muito disso, esse sentido da vida. Que vida nós queremos levar? Uma vida de qualquer jeito, porque a vida vai passar. Né? E como diz um padre,
com coronavírus ou sem coronavírus, ou vou morrer de coronavírus ou de outra coisa, nós vamos morrer. A morte vai chegar aí para qualquer pessoa. Não tem como a gente fugir. A morte também é uma realidade. Mas a questão é, como que eu vou viver o meu dia a dia? E assim, eu confesso que, por exemplo, eu sou uma pessoa assim bem preocupada com as coisas. Então, quando estourou um negócio, meu Deus do céu, e agora? Porque assim como vocês, nós também temos um calendário a seguir. A gente tinha lá no começo do ano, nós começamos a montar nosso calendário todo preenchido. Fomos de escola em escola e tinha muitos retiros já programados, tinha já muita coisa feita. Nossa festa junina, eventos, enfim, nós tínhamos um calendário, nós tínhamos uma agenda. E de repente, acabou tudo. Hoje eu estava olhando para o nosso calendário e falei, nossa, tá aqui, são datas. E nós vivemos disso, né? Porque Sim. Nós somos uma comunidade, nós vivemos das missões, assim, no sentido, isso é a nossa vida. Faz parte de nós, né? A nossa vida é estarmos na escola, cuidando, ajudando na construção dos jovens, na Fundação Casa, nas catequeses, nos lugares que nos chamam para pregar, embora o nosso carisma não seja muito isso, mas nós atendemos também, então nós vivemos isso. Faz parte de nós. E de repente, tira tudo, né? Diga assim, não é nem um trabalho assim, mas é algo que está em nós. Tipo, eu nasci para isso. Sim. Né? Então assim, faz muita falta. E eu estou no comunidade de vida há 9 anos. E assim, de repente, nossa, acabou entre aspas, né? A missão. E agora, o que nós vamos fazer? E aí, de repente, você olha para o Evangelho que norteia a nossa vida, você olha para essa passagem de Isaías, você consegue entender a experiência com Deus. Gente, a experiência com Deus é algo que não depende de mim. Porque se eu dependesse, por exemplo, das missões para encontrar Deus, tá perdido. E agora? Acabou a presença de Deus. Se eu dependesse assim de um grupo de oração, não, aquilo que a gente fala, a gente não está menosprezando, porque são coisas que a gente já fez, né? O grupo de oração durante muitos anos, aconteceu muitas bênçãos assim. Hoje a gente não faz mais, mas a gente sabe da importância que tem. Ou se a gente dependesse dos retiros, ou enfim, a gente não tem como. A experiência com Deus é algo muito pessoal. Então, assim, a gente não pode depender das circunstâncias. Ou, por exemplo, se as coisas estão boas, ótimo, eu creio em Deus, eu tenho fé. Se não saem do jeito que eu quero, pronto, já não serve mais. Eu me lembrei que uma vez eu estava sentada aqui com o Maurício na sala dele e eu estava passando por um momento muito difícil. Estava assim, muito decepcionada, porque eu queria uma coisa assim e rezava por isso. Né? Foram vários. Foram muito. Nossa, esse sofá aqui, se ele falasse, foram muitas conversas, muitas partilhas. E um dos momentos que eu estava assim, muito triste mesmo, porque eu rezei muito por isso, a comunidade rezava comigo, a gente esperava que algo acontecesse. Aconteceu o que eu esperava. E eu fiquei um pouco decepcionada. E aí o Maurício falava assim pra mim, Bruna, Deus não tira o nosso problema, mas Deus nos salva. E eu confesso que nesse momento eu fiquei assim, mas me salva? Como, né? Se eu continuo triste, se eu tô decepcionada, parece que essa dor não vai sair. E aí, conforme essa palavra ficou em mim, né? Não saiu assim, acho que foi uma das coisas que mais marcou a minha vida. E todos os dias, assim, todas as vezes depois dessa conversa que eu passo por alguma coisa, eu tenho isso comigo. O que é essa salvação de Deus? Nesse momento, por exemplo, a gente caiu, teve que mudar toda a nossa rotina. A gente teve que mudar tudo aquilo que nós estávamos planejando. E aonde que Deus vai me salvar? Por exemplo, a minha fé nesse momento, nós temos como regra de vida, e não é nem por regra, é por necessidade. A gente vai na missa diariamente, porque nós queremos, nós reconhecemos o Cristo Eucarístico. Faz parte, né? Faz parte de nós, né? Lógico que o Maurício escreveu essas regras, mas a gente não faz por conta disso, né? Se não tivesse essa regra eu não iria, não, eu iria. Porque isso faz parte de nós. A gente tem a confissão uma vez por mês, a gente reza o nosso terço. O terço não, a gente continua rezando, né? Depende ali da igreja. A gente tem todas essas situações que faz parte de nós. E de repente nós somos privados de tudo isso. Então como que eu vou buscar essa salvação de Deus sem a Eucaristia, sem a presença real, né? A gente sabe que a gente está fazendo essa experiência profunda de entrega na comunhão espiritual quando a gente assiste uma missa. Que não é, eu digo assim, a gente não está nem só assistindo a missa pela televisão, mas a gente, pela fé, a gente está vivendo as celebrações. Nós estamos vivendo a Santa Missa aqui na nossa casa.
pela essa fé e pela experiência com Deus que é constante em nossa vida. Mas todos os dias eu preciso acordar e alimentar essa fé. Eu falo assim, isso eu aprendi com o Maurício também. Não é porque eu já fiz uma experiência num retiro, não é porque eu já consagrei a minha vida a Deus, que eu descobri minha vocação, que pronto, agora eu não preciso mais fazer um esforço para ser melhor. Ao contrário, acho que Deus vai exigindo cada vez mais de nós, para que nós nos tornemos aquilo que Ele espera. E isso é o sentido da vida. Fala assim, como é bom, assim, esse período, apesar de toda essa confusão, para mim foi essa experiência, tem sido, né? De descobrir aquilo que eu ainda posso ser como mulher, como missionária, aquilo que eu ainda preciso melhorar e aquilo que eu tenho como meta para minha vida. Porque eu acho que quando a gente fala de vida, nós precisamos buscar essa meta. Porque se a gente não tiver meta também, a gente vai viver por viver. Então a gente precisa colocar, eu tenho essa meta, né, de viver a minha vocação a cada dia. E você também tem uma vocação. A gente até já conversou, já partilhou sobre isso. E a nossa meta é justamente cada vez mais encontrar sentido para aquilo que nós decidimos viver. Para encontrar um sentido para esse chamado que Deus fez na nossa vida. E aí a gente vai encontrar cada dia aquilo que Deus espera de nós. E a nossa vida vai sendo assim, vai valendo a pena. Esses dias foi aniversário da minha avó, e ela fez 85, né, que eu falei pra você, 85 anos. E ela falou assim, Bruna, eu não quero pedir nada para Deus. Eu só quero hoje agradecer por todas as lutas que eu passei, por todas as graças. E assim, eu estou, a hora que Deus quiser me levar embora, ela falou que queria morrer no dia do aniversário dela. Mas assim, para dizer que ela encontrou um sentido na vida. Então, para ela não tem esse medo todo, esse desespero, esse pânico. E para ela, assim, ficar... É um desafio, porque minha avó gosta de andar, gosta de fazer as coisas dela. Mas assim, ela está bem. Porque ela encontrou esse sentido, ela encontrou um motivo para viver, ela encontrou-se com Deus dentro dela. Uma vez o Maurício falava isso para nós numa formação. A gente precisa encontrar Deus dentro de nós, aí vai ter sentido. De olhar para a minha vida, para a minha história e eu perceber que desde sempre Deus esteve cuidando de mim. Desde sempre Deus esteve ao meu lado. E aí essa palavra faz todo sentido na nossa vida. Do não temas, pois eu estou contigo. Como que Deus cuida de nós. Muitas vezes a gente vai se desviando desse cuidado, né? A gente reza, Deus, cuida de mim. Ele dá algumas respostas, mas a gente acaba se desviando. Mas o cuidado de Deus na nossa vida é diariamente. Deus não tira o olhar de nós, né? Não há nada que nos aconteça que passa despercebido diante desse olhar providente de Deus. E como que eu encontro Deus dentro de mim? Através da minha vida. Por isso, o nosso carisma fala desse valor de ser filho de Deus. Porque à medida que eu reconheço que Deus permitiu que eu nascesse, quis que eu nascesse, né? Antes do nosso pai e mãe se encontrarem e tal, Deus que desejou o nosso nascimento. Então, quando eu reconheço esse dom da vida, quando eu gosto de viver, quando eu gosto de mim, quando eu gosto dos desafios, quando eu gosto de enfrentar, de ter capacidades, de descobrir minhas capacidades que Deus me dá, né? Eu não cheguei no 85 ainda, então eu hoje, a cada dia eu quero descobrir algo novo. Esse dia eu falei para uma da comunidade aqui, que falei, você não fez o seu melhor ainda. Porque o dia que você fizer o seu melhor, morre, porque acabou. E eu creio nisso para mim, porque tudo que eu falo para eles são experiências minhas. Eu não dei o meu melhor ainda, né? Eu não fiz ainda tudo na vida. Por isso que também eu parto daquilo que não posso acreditar que é um castigo, Deus está permitindo, porque nós somos uma comunidade pela vontade de Deus, se fosse pela minha não era, né? Pela vontade de Deus, que vamos às escolas, que vamos a lugar, que vamos atender as pessoas, de repente tudo de nós, num dia para a noite. Então está nos castigando, está nos permitindo isso para nós, por quê? Judiando de nós? Não, as coisas acontecem, né? A liberdade
do ser humano, não sei de onde surgiu esse vírus, mas o ser humano, sei lá o que aconteceu. Aconteceu. E agora? O que nós vamos fazer? Então nós temos discutido na comunidade, fazendo encontros, fazendo live, não, como é que fala? Vocês fazem reuniões online, né? reuniões online, essas coisas aí Chamado de que, vídeo. chamado de vídeo, e tentando descobrir para quê? Para quando a gente sair de novo, quando nós voltarmos para nossas atividades, a gente tenha uma vida renovada. A gente tenha um ar diferente, uma vontade maior, uma esperança maior, que é o que nos motiva, cara, que é o que me motiva. Né? De repente eu vi assim, mudar toda a minha vida, minha rotina, né? Levar meu neto na natação, de fazer um monte de coisa, agora tem que ficar afastado dele e tal.